Qual que é um bom nível de enxofre no solo e quando que a gente deve tomar a decisão de repor esse nutriente? É sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais uma aula do canal Agro Brasil. Se vocês gostam do nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também comenta aqui abaixo de que cidade, de que região do Brasil você nos acompanha, tá? Eu leio todos os comentários aí, ok? Acompanhe também até o final porque a gente preparou um conteúdo aí bem bacana para você aprender bastante sobre o nutriente enxofre. Então, primeiro de tudo, a gente precisa dar uma contextualização da função do enxofre para as plantas. Esse nutriente, ele participa de uma série de processos ali dentro da fisiologia da planta. Eu gravei um outro vídeo aqui no canal, detalhado, falando só sobre as funções. Então, eu vou tentar deixar também na descrição para você assistir depois. Mas o mais importante aqui é a gente saber que o enxofre ele participa da formação de alguns aminoácidos essenciais para as plantas, como é o caso da cistina e da metionina. Então, se a planta não tiver enxofre, a sintetização desses dois aminoácidos fica comprometida. Jonathan, o que isso influencia? Vai reduzir o crescimento da planta, vai ter maior problema com pragas e com doenças, então é um problemão porque vai desregular toda a fisiologia. Isso vai afetar no quê? Em produtividade lá no final, em desenvolvimento, em desempenho de uma lavoura, né? Então aqui, pessoal, a gente tem que saber alguns sintomas gerais, né? O que caracteriza uma falta de enxofre? É claro que a gente deve fazer uma análise de solo, eventualmente fazer uma análise foliar, né, para ter certeza. Agora, um sintoma que pode aparecer é esse sintoma aqui. Vocês estão vendo na folha, na planta de milho aqui, as folhas mais jovens vão ficar com essa clorose generalizada e também tem uma diminuição de internódios. Então, o milho tem os seus internódios ali, né? Aqui é um internódio, aqui para baixo tem outro. Então, ele vai ficar mais curto. E isso vai fazer com que a planta fique raquítica. Parece que ela não consegue se desenvolver também, tá? Então, os aminoácidos, no caso da cistina, da metionina, vão dar origem às proteínas e isso vai fazer com que a planta consiga se desenvolver. Se faltar, esses processos vão ficar travados e a planta não se desenvolve. Então, é bem parecido com a falta de nitrogênio. A diferença é que a falta de nitrogênio acontece nas folhas mais velhas, nas folhas aqui do bacheiro. E de enxofre é na região de crescimento, tá? Na região de crescimento que aparecem esses sintomas. Então aqui nós temos algumas condições agravantes do nosso solo. O enxofre, boa parte dele está na forma de enxofre orgânico em sulfato, na forma sulfato lá no nosso solo. Solos arenosos é uma condição agravante quando eu tenho menos do que 20 gramas por quilo de matéria orgânica. E aí eu posso ter sintomas de deficiência de enxofre. Então a primeira coisa que a gente deve analisar junto com o nível de enxofre, quanto que a minha análise de solo está dizendo que tem de enxofre, é a matéria orgânica. Matéria orgânica muito baixa, eu posso ter problema com esse elemento. E aí eu tenho que repor. Pensar num adubo, pensar num fertilizante que a gente vai ver depois, que possa também complementar. Se eu tiver uma matéria orgânica baixa, tem outros elementos também que estão na forma orgânica, então a matéria orgânica baixa é um indicativo que pode faltar alguns nutrientes, tá? E o enxofre é um deles. Aqui se tem uma estimativa que a cada 10 gramas por quilo de matéria orgânica, existe uma liberação por ano, por hectare, de 6 quilos de enxofre. 6 quilos de enxofre, tá? Então, em algumas situações, nós temos que pensar em repor esse elemento, em aumentar o nível de matéria orgânica para que a gente não tenha problema. É complicado, Jonathan, repor enxofre? Não é complicado. Vocês vão ver depois como é que a gente pode estar fazendo isso de uma maneira tranquila. Agora, vamos lá. Qual que é um bom nível aqui no solo? Cada manual de adubação de cada estado vai dar uma estimativa que varia um pouco. Aqui vocês estão vendo do Manual de Adubação e Calagem do Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que é um bom manual, né? Foi bem feito também. Ele está me dizendo que o nível aqui alto de enxofre
é acima do que 5 miligramas por decímetro cúbico. Sempre que eu pego uma análise de solo, eu bato o olho no enxofre, tem que estar ali de pelo menos de 5 a 10 miligramas. Se eu estiver trabalhando com uma cultura que seja sensível à falta desse nutriente, pelo menos 10 miligramas. Tá? Se tiver menos do que isso, aí a gente já tem que pensar em repor também com um adubo, com um fertilizante. Então, um bom nível de matéria orgânica é que a gente mantenha pelo menos 2%. Tem algumas regiões do Brasil que são mais quentes, que é um pouco mais complicado. Mas, se a gente fizer um trabalho de adubação verde, fizer um trabalho de adubação orgânica, é completamente possível em todo o Brasil manter pelo menos 2% de matéria orgânica. O ideal seria 3, 4%. Ok? 3, 4% de matéria orgânica. Até mais do que isso seria bom. Quando eu tenho culturas de maior sensibilidade à falta desse elemento de enxofre, eu devo prestar ainda mais atenção. O caso das alháceas, né, que é a cebola, o alho, etc. As brássicas, que é a couve-flor, a couve, o brócolis e também o milho. Então, o milho pode ter deficiência de enxofre. Existe uma indicação para altas produtividades de 30 a 50 quilos, para uma alta produção. Soja também, já vi vários trabalhos acadêmicos e científicos indicando que a reposição desse elemento faz com que a gente tenha uma maior produtividade de soja. Tá? Então, ele é um macronutriente secundário bastante requerido pelas culturas agrícolas, que a gente deve também ali prestar atenção. Então, beleza, Jonathan, mas agora eu quero saber quando que eu coloco enxofre e quais adubos eu posso utilizar para repor esse nutriente. Ok, vamos lá, vamos responder essa pergunta. Principalmente 3 fatores aqui. 3 fatores. Menos de 2% de matéria orgânica, cultura sensível à falta de enxofre, como eu falei, alháceas, o próprio milho, né? Tem o caso das brássicas aqui. Se tiver menos do que 5 miligramas por decímetro cúbico de enxofre. Jonathan, tem variação de um manual de adubação para outro? Tem. Agora, 5 miligramas por decímetro cúbico é um parâmetro interessante, legal. Tá? Interessante e legal. Então, se tiver essas condições, menos do que 2% de matéria orgânica, cultura que tem uma necessidade legal de enxofre, menos do que 5 miligramas, aí eu tenho que fazer uma reposição. Eu tenho que pensar qual adubo eu vou utilizar para repor enxofre, para colocar enxofre nesse meu solo. Quais são as opções que existem? Bom, as mais variadas possíveis. A gente nem precisa pegar um fertilizante específico para enxofre, mas que tem enxofre e outro elemento, né? O caso muito comum é o sulfato de amônio. Sulfato de amônio é um excelente fertilizante que vem com nitrogênio, 20, 21% de nitrogênio e vem com enxofre também. Então a gente já faz a reposição. Coloca o nitrogênio, que é muito importante para o desenvolvimento das plantas, crescimento foliar e tudo mais, e coloca também o enxofre que está faltando. Super simples, vem com enxofre, né? Inclusive alguns adubos formulados, o caso 4, 14 e 8, o pessoal pensando também no enxofre, mistura às vezes o super triplo com o super simples para ter um pouco de enxofre ali, né? E sulfato de amônio também, em alguns casos, tem dentro desses meus adubos formulados. Sulfato de potássio, aqui mais utilizado para o caso da fertirrigação, mas é uma possibilidade. Os formulados que tenham enxofre, então quando você for comprar um adubo, pode ser que apareça lá 8,28,16 mais S e mais cálcio, que é mais enxofre e cálcio. Tem lá outros casos, 10,30,10 mais enxofre. Tem esses formulados que colocam lá no final, tem enxofre também na composição desse elemento. E é claro, os adubos orgânicos. Aí adubo orgânico tem geralmente 0,5%, 0,3% de enxofre, que é interessante e a gente consegue também aumentar os níveis desse elemento e, é claro, aumentando o nível de matéria orgânica. Então existem possibilidades, várias possibilidades que vocês viram. O que a gente tem que fazer principalmente é fazer análise de solo, verificar o nível de enxofre, se tiver muito baixo, no momento que a gente vai adubar uma cultura agrícola, vamos supor, você está trabalhando com milho, você verificou na tua análise de solo que tem 4 miligramas de enxofre e você vai fazer uma adubação em cobertura para esse teu milho.
Pode ser parcelado em 2 aplicações, geralmente a gente indica. A primeira aplicação você faz com sulfato de amônio. Segunda aplicação você pode fazer com uma ureia protegida ou com uma ureia convencional. E aí você já termina com esse problema. Ou pode utilizar também um formulado com nitrogênio e potássio que tem enxofre. Existem várias possibilidades hoje no mercado que o produtor pode estar fazendo uso também para conseguir uma boa produção. E pessoal, dá muito resultado quando a gente analisa o nosso solo e vê o que precisa ser feito. Às vezes o produtor está produzindo bem, mas poderia melhorar a produtividade dele. E aí quando ele melhora a produtividade dele, o uso de insumos, que é a semente, que é os fungicidas e os inseticidas, quando ele utiliza, vão trazer mais resultado em lucratividade lá no final. Então o investimento dele vai retornar mais. E isso que é importante que o produtor saiba e tome consciência. Ok, pessoal? Também, se você precisar da consultoria do canal AgroBrasil, tem um link aqui abaixo, é só chamar a gente no WhatsApp, tá? Se você quiser ser um especialista em adubação, nós temos a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Tem um link aqui abaixo também, que a gente fala sobre os casos reais da nossa consultoria, passo a passo, o que a gente está indicando para os produtores. Tem interpretação de análise de solo passo a passo. Lá a gente fala sobre cada cultura agrícola especificamente. Tem muito conteúdo e tem aulas aprofundadas sobre esse tema por um valorzinho bem baixo mesmo, tá, pessoal? Então clique aqui e conheça, ok? Também sugestão de vídeos, comentários com dúvidas, é só deixar aqui abaixo. Um forte abraço, até um próximo vídeo e tchau, tchau!